Boa noite. Boa noite. Tudo, Bem, tudo bem? tudo ótimo, tudo ótimo. Ai, que ótimo. Então vamos dar início, né, à nossa live Bora lá, para que a gente fale um pouquinho sobre acessibilidade. Quero dizer assim, certinho. quero dizer boa noite a todos que vão estar com a gente e a todos que vão assistir depois, né, porque a nossa live vai ficar gravada. Já agradecer a você, Jacques, por essa presença sua. Eu estou muito Obrigado. feliz, viu? E com certeza nós todos juntos. E aí eu já queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho, né, da sua história. Certinho. Como já sabe, já avisei, prazer a todos que estão aí. Minha história começou, sim, posso dizer, impacto até hoje, há 14 anos atrás, onde tive um acidente de ônibus, o ônibus deu ré e me prensou em outro. Aí fiquei tetraplégico, perdi o movimento do corpo, tudo. Aí isso na época eu tinha 14 anos atrás, mais ou menos, indo para 15 anos. Tinha já concluído o ensino fundamental, tinha passado para o ensino médio. Fiquei um ano e meio sem estudar e depois retornei. No início foi bem difícil, porque 15 anos atrás, tanto questão de acessibilidade, questões de pessoas deficientes voltar a estudar na escola não era tão fácil. Hoje está mais favorável. Antes, infelizmente, não era. Isso acidentei na cidade de Mateus Leme. Aí, quando foi mais ou menos em 2010, voltei para Varginha, onde eu nasci, e concluí o ensino médio aqui. E aqui eu já tive um pouco mais de ajuda em questão de acessibilidade, porque na escola que eu estudava não tinha professor de apoio para poder transcrever para mim, não tinha nada disso. Era tudo guardado na cabeça, às vezes era prova oral, prova de matemática e física, então, tudo em guardar tudo. Aí eu fui ter um professor de apoio no terceiro ano, que era o último ano que eu faltava terminar. Aí, nesse mesmo ano, eu decidi fazer o vestibular no Unis para engenharia civil. Passei, eu fiz para presencial. Só que eu tive no início uma dificuldade, não questão do Unis, mas sim questão de arrumar transporte, porque não estava tendo vaga na van que me levaria, tudo essa parte já é mais da prefeitura. Aí eu já tinha faltado um certo tempo, não poderia estar mais faltando, porque já tinha batido aquela quantidade máxima de falta que tinha no semestre. Foi aonde que o professor Guedes, mas na época que era assistente social a Caroline, e conversamos, aí eles me propôs testar no carnaval a modalidade EAD, do único, em engenharia civil, e testei, gostei da plataforma e continuei, fiz um semestre, aí renovou o restante que faltava para mim dos próximos semestres, no final de 2018 concluí, já em 2019 no Unis mesmo, já iniciei minha pós-graduação em engenharia de estrutura e esse mês mesmo já termino ela, finalizo. Mais uma vez, boa noite, né? Eu estou vendo o pessoal entrar. Para quem não me conhece, meu nome é Érica Tobias, sou líder da diversidade dentro do Grupo Unis. E assim, eu fiquei muito encantada com a história do Jacques, né? Quando a gente teve uma conversa essa semana, pela disponibilidade, da vontade dele mesmo de realmente dar a volta por cima. Eu acho muito importante, Jacques, quando você começa falando que a sua deficiência veio a partir dos 14 anos de idade, né? Que foi quando você sofreu um acidente. Então, assim, você viveu, né, até os 14 anos de idade, né? Sem nenhum tipo de deficiência física, né?
Porque, assim, deficiência todos nós temos de alguma forma, mas até os 14 anos. Então, tudo mudou na sua vida a partir dessa idade, dos 14 anos. Então, eu até convido todas as pessoas a refletirem isso. E essa semana, realmente, Jacques, quando você me falava sobre isso, eu comecei muito a refletir, né, o jeito que você começou a levar a sua vida a partir desse momento. Segundo o IBGE, são 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Então, assim, se a gente for fazer o cálculo, isso dá o quê? 25% da população do nosso país. Só que, ao mesmo tempo, existem muitos deficientes que não têm esse acesso, né, que você teve, esse apoio familiar, né? Eu lembro que você comentou comigo que a sua irmã sempre estava ao seu lado. Depois você teve um apoio nas escolas, né? E assim, eu queria muito que você contasse como foi essa importância mesmo, né, da sua família nesse momento seu. Ajudou bastante. Estou lá que caindo. Eu tive bastante apoio, sempre tive. Sempre me incentivaram bastante em buscar os meus objetivos, as minhas conquistas. Um minutinho que vai estar tombando aqui. Aqui, na frente. Tomba muito. Vai mais. Normal, pode ir pra trás. Pode ficar tranquilo que treinar, né? As primeiras. Essas coisas mesmo. O celular cai. Pode tomar muito. É normal. Pode ficar tranquilo, tá bom? A gente te espera. Pode tomar muito. Pode tomar muito, né? E assim, como eu estava comentando, né? Essa importância mesmo dessa presença familiar na vida da pessoa, principalmente depois que ela se torna deficiente físico, né? Que foi o que aconteceu com o Jacques. Não. Que ele estava comentando com a gente. Sim, porque a gente passa por uma, posso dizer, uma mudança, né? Bem radical. E se não tiver o apoio no início, fica difícil. E desde o início eu sempre era na escola que estava me levando, minha irmã, precisava de ir para um canto, estava me levando, minha mãe. Então sempre tive esse apoio que me ajudou bastante. Então, até mesmo durante a faculdade, nos encontros, tudo era esse que estava lá me ajudando sempre. Sim, sim. Eu acho que é sempre bom, né? E aí eu, como líder da diversidade, a gente refletir mesmo os direitos dos deficientes, qual é o papel do Estado, o papel das universidades e o papel da família também, né? E, assim, e aí a gente fica muito feliz de pensar que nessa parte você teve prioridade com a né? E aí, Jacques, você então participou da escola estadual, né? A partir do momento que você voltou para casa. Como que foi? Sim. Se diz após eu voltar para Varginha, né? Isso. Eu tive... Foi aonde que eu realmente comecei a ver que as coisas estavam mudando. Tipo assim, questão de acessibilidade e até mesmo inclusão. Porque aqui eu pude presenciar mais, porque aonde eu estava não tinha. Aí eu comecei, era o terceiro ano que me faltava para o vestibular. Iniciei lá no industrial. Aí as primeiras semanas eu estava já contratando já um professor para me auxiliando, transcrevendo para mim. Eu fiquei, eu acho que 2 semanas. Não passou disso, sem um professor de apoio, mas dentro da classe de aula, o próprio professor que ministrava a disciplina me dava uma mão que eu precisava. Então, tive ajuda, tive bastante, um professor para transcrever. E no Unis, antes mesmo de assim que eu passei no vestibular, eles mesmo, lá na inscrição mesmo, ele já tinha falado que iria solicitar também um professor para poder estar transcrevendo as aulas para mim. Como eu fui do presencial para a modalidade EAD, aí não foi necessário, porque sempre estava aqui.
em casa mesmo fazendo. Aí nas provas, eu fazia lá, sempre tinha um tutor para estar me ajudando. Nos 2 primeiros semestres, tinha um tutor que transcrevia para mim. Aí eu, juntamente, que na época era o Armando, que era o coordenador, aí eu conversei com ele sobre questão de uma forma que seria mais fácil para mim fazer minhas provas, seria pelo próprio notebook ou computador. Aí foi aonde, juntamente, aí eles liberou, aí eu sempre fazia de um lado com o tutor e eles me acompanhavam fazendo a prova e sem dificuldade alguma. É interessante, viu, Jacques, quando você fala isso, até para as mães que estão com crianças deficientes em casa, né? Porque realmente existem direitos para essas mães, né? Você vê assim que você conseguiu um transporte, né? Que aqui em Varginha a gente tem o Codeva. Então as mães devem sim procurar o Codeva, que faz parte da prefeitura, né? Temos também aí o apoio da faculdade do Unis, né? Que se comprometeu a estar te apoiando, porque é um direito seu, né? Um direito, então, de alguém que tem algum tipo de deficiência física. E é sempre importante a gente estar ressaltando isso. E assim, eu sempre falo muito sobre a sua história a partir do momento que eu conheci. E eu gosto muito de pensar nisso, que você é um menino que até os 14 anos você realmente não tinha nenhuma deficiência física, sofreu um acidente, a sua família te apoiou, você voltou a estudar numa escola estadual, né? E logo depois entrou na faculdade. E aí a gente fica muito contente também, eu como trabalhando no Unis, né? Como uma líder de diversidade, de saber que você teve esse apoio do Unis, né? Porque, assim, a gente pode começar a pensar quantas universidades estão preparadas para receber um deficiente físico, né? E, assim, eu gosto muito de ressaltar isso quando você fala que a universidade, ela teve esse olhar para você, né? Você pôde pedir isso, né? Não foi fechado as portas para você, né? Não, em nenhum momento. Toda, tipo assim, como dizer, alguma dificuldade que eu tive, assim, fazer dessa forma seria mais fácil. Eles sempre estavam lá, não, nós vai buscar o que poder te ajudar. E sempre que eu precisava deles, eles sempre estavam lá para me ajudar. Por exemplo, o campus todo do Unis, aonde que eu precisei ir, até mesmo nos locais onde fazia aula prática de topografia, que era local totalmente que não tinha como um cadeirante entrar, eles conseguiu me colocar lá. Então, em nenhum momento eu tive nenhuma dificuldade. A dificuldade que eu tive foi uma dificuldade, tipo assim, pessoal mesmo, que tipo assim, que todo aluno passa quando entra com faculdade, já é mais diferente. É aquele início mesmo. Mas depois que você pega o jeito, não fica fácil. Sim, sim. Você sabe já que antigamente a gente tinha até uma visão assistencialista sobre o deficiente. Então, assim, existem histórias antigas que os deficientes não saíam de casa, né? Não. E hoje em dia, na nossa legislação, há uma proteção e uma lei para isso. Então, acaba que a gente agora, né? A gente tem que encarar, e é a realidade, que os nossos deficientes, né, deficientes físicos e intelectual, são protagonistas da sua história. Então, assim, nós, né, como seres que não temos alguma deficiência física, mas que às vezes temos deficiência intelectual, a única coisa que precisamos fazer é dar espaço para quem tem deficiência física. E foi isso que o Unis fez, e é isso que eu imagino que você queira também da sociedade, né? É realmente com certeza. Esse espaço, né? É porque, tipo, eu agradeço muito a Deus, porque, tipo, toda a minha caminhada eu não tive... Teve as dificuldades que a gente sempre passa, mas todas as dificuldades eu sempre superei, consegui resolver, tanto o apoio de família, quanto até durante a faculdade, apoio de professor, de tudo. Só que, infelizmente, sempre tem aquela parcela de outras pessoas deficientes não ter o que eu tive, né? Não ter esse apoio,
até mesmo a parte de instituições. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela tem baixa visão, ela não mora aqui, é em outra cidade. Ela cursou, entrou na faculdade, e eles sabiam que ela tinha esse problema. Todas as pochilas eles entregavam para o aluno, e ela chegou neles e pediu que a fonte dela fosse maior. E eles não acataram, não fizeram uma apostila que precisasse para ela poder ajudar. Eles simplesmente entregaram um arquivo para ela tinha que editar, ela tinha que fazer tudo, de tal forma que ela poderia ficar no mesmo nível de todos dentro da turma. Sim, sim. É porque, Jades, e a toda a população que está nos assistindo, porque a acessibilidade, ela precisa realmente ser. Então, a acessibilidade, ela precisa ser física, precisa ser comunicacional. Então, realmente, os professores têm que se adequar ao aluno, entendeu? Então, os professores têm que realmente ser capacitados e estar disposto, né? A acessibilidade tem que ser arquitetônica. Não adianta nada eu aceitar um aluno deficiente, mas eu não ter rampas, eu aceitar um empregado deficiente, mas na minha sala não entra cadeiras de rodas. Então, possibilitar o acesso. Oi? Possibilitar o acesso no local. Possibilitar o acesso, porque, assim, é claro que por lei tem que ter acessibilidade, mas eu acho que a principal acessibilidade é atitudinal. O que é isso? É a minha atitude na relação da outra pessoa. Como eu vou tratar o outro? Qual vai ser a minha forma de respeito? Será que a cadeira de roda vai entrar na minha sala? Então, assim, a gente precisa realmente pensar nesse tipo de acessibilidade. Uma faculdade em si, ela tem que pensar em todos os movimentos dos alunos. Quando você fala isso da sua amiga com deficiência visual, você pensa o transtorno e a dificuldade que foi para ela, sendo que existem leis para isso. E eu, como líder da diversidade, enquanto dentro do UNES, é isso que nós queremos realmente trabalhar. É um direito a todos e isso é a diversidade. E quando você fala sobre o UNES, a gente realmente fica muito feliz e percebe que cada dia mais a gente realmente precisa mudar, né? Porque, assim, existem vários tipos de deficiência. Hoje em dia não existe só a deficiência física, como existe a deficiência intelectual. E nós, como gestores, professores, líderes, precisamos estar atentos aos nossos colaboradores, aos nossos alunos, né? Para que realmente a gente consiga realmente falar assim, realmente hoje na faculdade existe essa acessibilidade. Jacques, e aí falando sobre acessibilidade, né, e falando sobre emprego, é claro que hoje em dia existem cotas, né, para as empresas contratarem deficientes. Mas eu sei que você trabalha, né, e eu queria que você me contasse um pouquinho sobre esse seu trabalho, se foi através de cotas, como que é? Não, meu trabalho desde no início começou como autônomo, já comecei direto na minha própria área mesmo, engenharia civil. Nessa área, no início, eu fazia desde a parte da arquitetura até os outros projetos estruturais, complementar tudo, que estava num projeto. Aí, quando foi finalzinho do ano passado, recebi o convite de um ex-professor meu para poder estar se juntando à equipe dele no escritório, para mim poder fazer parte do grupo da engenharia, ficando só por conta dos projetos dele. Desde o início, sempre foi trabalhando, tipo, conta própria mesmo. Aí, nesse escritório, entrei como uma parceria com ele. Entendi. Qual que é o nome mesmo, já que sou professor? Rodrigo Cesarino. Rodrigo. Então, deixa eu entender a história. Você estava fazendo faculdade, né, aqui no UNES, você conheceu ele, né, ele foi um dos seus professores. Sim, foi. Ah, sim. Professor e colega, que ele fez também engenharia junto comigo também. Então, nós sempre estava tendo contato.
tanto como nas aulas dele, como no início, como depois que passou as disciplinas que ele lecionou. Ah, entendi. Então, daí, assim que você terminou a sua faculdade, né? O ano passado, ele convidou você para trabalhar junto com ele. Exatamente, sim, sim. Você sabe que eu acho muito importante isso, e aí eu quero chamar a atenção até dos educadores, né? Porque então o Rodrigo, né? O nome dele? O professor Rodrigo Isso. é um exemplo, né? Além de ser um exemplo de professor, é um exemplo de cidadão também, né, Jacques? E aí a gente fica pensando, assim, eu te conheci e eu sei o tamanho da sua inteligência, né? Mas também a dedicação desse professor, né? Que foi, além de ser um professor, deu uma oportunidade para você. Exatamente. Exatamente. E como que É porque funciona? até então, antes disso, eu sempre estava tentando ingressar no trabalho como já numa empresa, tudo sempre tinha, não via a resposta. Então, ele deu essa oportunidade para poder ingressar mais ainda no mercado. Entendi. Então você já tinha feito outras entrevistas e tudo mais. Todas foram, não passou. Não passar. Eles falaram alguma coisa, já que quando falavam assim, ai, não passou, eles te davam alguma resposta? Não, só falava que retornava, caso queria retornar, se foi, mas nunca retornou. Nunca Voltou. retornaram. Tá. E aí, o Jacques, é até um fato para a gente falar mesmo com as empresas, né? Porque se existe essa cotas para contratar deficientes, será que todas as empresas estão cumprindo as cotas, né? E aí, Infelizmente, hoje não se vê. E aí É por isso que Pode falar, é por claro. isso que muitos, é por isso que muitos deficientes eles já pensam em correr para concurso público, porque o concurso público por lei é obrigado até a cota. Agora as empresas não leva a lei, né? O jeito que tem que ser. Então, por isso que muitos deficientes, você vê mais deficientes trabalhando para órgão público, é muito difícil. É muito complicado mesmo quando você fala isso. Não sei se você sabe, Jacques, mas agora em 2020 tem uma lei 14.020 que fala sobre a proibição de demitir deficientes nas empresas. Por quê? Agora que nós estamos num tempo pandêmico, né? No ano da pandemia, começou a surgir várias demissões e as empresas preferiam demitir os empregados com algum tipo de deficiência. Então, né, foi ganhada essa lei no Senado, né, para que realmente seja proibido as empresas de demitirem os deficientes. E aí até um alerta também, né, para todos nós que conhecemos algum tipo de deficiente, é para que ele fique também alerta, porque hoje em dia a gente realmente tem que buscar os nossos direitos e ficar firme mesmo sobre as leis, né? E aí, quando você fala da dificuldade de procurar um trabalho, a gente fica pensando até onde vai a humanidade, né? Até onde vai. A gente aqui não está falando de lei, gente. Não estou falando aqui de lei, não. Estou falando da humanidade, assim, do amor ao próximo, de pensar no outro, né? E a diversidade, ela faz isso, né? Ela pensa nisso. Ô Jacques, e aí como que é o seu trabalho lá, onde você trabalha juntamente com o Rodrigo? O que você faz? Lá eu fiquei por conta dos projetos de engenharia. Lá eu conversei com eles, tipo assim, como eu fiquei mais responsável mais na elaboração de projetos, assim, eu posso, já que está em época de pandemia mesmo, eu posso estar fazendo em casa e por reuniões, estar entrando em contato, e quando é preciso ir no local, aí eu vou, que nem essa semana foi preciso. Aí eu faço os projetos, mando para ele, e nós vai sempre tendo contato quando precisa ir no escritório, eu vou lá, quando precisa, não precisa no escritório, nós marca reunião por virtual mesmo, e é como se fosse, tivesse presencialmente mesmo, entendeu? Fazendo projeto aqui, quanto lá, não mudou nada. Entendi.
E aí, qual que você acha que é a maior dificuldade, Jackson? Assim, que você encara na vida hoje? É a aceitação por algumas pessoas. Como assim aceitação? Muitas pessoas, quando vê uma pessoa com deficiência física, logo já vê ela como uma pessoa que tem dificuldade de exercer alguma coisa. Seja qualquer tipo de função, qualquer coisa. Então, tipo assim, tem muitas pessoas que vê a gente como, como pode dizer, não é indiferente, não dá conta. Por exemplo, eu preciso de uma pessoa para fazer isso. Será que aquele deficiente vai dar conta? Aí logo eles pensam assim. Eu digo isso porque eu vivo numa comunidade, assim, bem, já há muitos anos. Então eu não falo não só por mim, da experiência, mas falo por todos já. Então eu já tive muitas pessoas já me contando várias histórias dessa questão, muitas pessoas falando do o que já passou. Teve pessoa que trabalhou, não deu nem 3 meses, a pessoa mandou ele embora. Não porque a pessoa não estava cumprindo o que foi pedido. Então, tipo assim, não só a aceitação da pessoa, mas também de empresas, sabe? Porque precisa as empresas procurar se dar uma inovada, procurar dar mais oportunidade. Eu acho que seria muito mais fácil para todas as pessoas deficientes. Até mesmo porque, se você pegar, fazer a pesquisa tudo, vai ver que muitas pessoas deficientes não preferem hoje ficar pelo INSS, recebendo o INSS do que procurar um trabalho, porque é difícil achar hoje. Então, a aceitação não é fácil. Sim, sim. É muito interessante quando você fala isso, né? Porque olha, você vê do outro, né, Jacques? É uma aceitação do outro, né? Você está disposto a viver na sociedade, você está disposto a passar todos os desafios que tem. E aí são vários desafios, né, Jacques? Você como cadeirante, por exemplo, uma rua cheia de buraco, né? Um local onde você quer entrar com a cadeira de roda e que não tem essa acessibilidade. Então, são vários desafios que você passa e você está pedindo para que os outros tenham aceitação, né? Então, é bem complicado. Hoje em dia, não podemos dizer que todas as pessoas é assim, mas há uma pequena parcela que hoje em dia ainda... Por isso que eu sempre bato na tecla de a pessoa não olhar pela deficiência, mas sim porque a pessoa é capaz de fazer. Às vezes uma pessoa deficiente tem um currículo invejável, mas eles preferem dar oportunidade para uma pessoa que não tem experiência, não tem currículo, por questão, às vezes, de medo da pessoa com deficiência não dar conta, ou às vezes a pessoa com deficiência começar a ter alguma dificuldade dentro da empresa, não poder entregar aquilo que eles querem. Então, é mais ou menos assim. Assim, é um preconceito mesmo das pessoas, né, Jaque? É o preconceito que a gente fala muito dentro da diversidade, para todo tipo de pessoa, com todo o seu jeito de ser, ainda existe muito preconceito, né? E nós temos que lutar contra isso, né? Exatamente. É por isso que eu falei, porque muitos deficientes hoje preferem ou ficar pelo INSS ou buscar um concurso público. Porque o concurso público, eles seguem a lei de cota, eles vão entrar pela cota, e lá, independente, não vai precisar ter preocupação de ser mandado embora, querer fazer corte, vão mandar primeiro os deficientes embora. Lá não existe. Então, muitas pessoas hoje optam assim, por isso que eu bato na tecla por muitas pessoas. Não importa o que acontece, não importa o que fala para você, não importa as portas que batem na tua cara, não desiste não, porque uma hora chega. Eu sempre, tipo assim, ó, não importa o que falam para mim, não importa o que coisa, eu vou
correr em frente. No início da minha faculdade mesmo, muita gente pegaram em mim e falaram: nossa, a engenharia é muito pesado para você, será que você dá conta? Hoje eu já estou terminando minha especialização, em breve já estou começando meu mestrado, então estou correndo atrás. Sim, sim. Você é um motivador, Jacques, quando a gente olha a sua história, né? Eu fico muito feliz e ao mesmo tempo, assim, pensando muito sobre o que eu posso fazer mais pela sociedade, né? Porque quando das vezes a gente para reclamar das nossas vidas, das nossas limitações, né? E aí, Jacques, eu fico muito pensando sobre a sua história. Existiu algum momento, assim, de que você pensou, assim, em desistir mesmo? Ou não? Você sempre está... Como que é, assim, o seu acordar todos os dias de manhã? Como que é a sua situação hoje, né? Você disse que quando você sofreu acidente, você ficou totalmente tetraplégico, né? Hoje você Sim. já... Como que está hoje a sua questão da saúde física? Não, no início do meu acidente, eu achava que, tipo assim, acabou. Tipo assim, não vou mais poder realizar o que eu queria, porque eu já com 14 anos, antes mesmo, eu sempre fui uma pessoa focada, sabe? Naquilo que eu queria buscar, naquilo que eu querer para a vida. Então, quando eu deparei com aquela situação, será que eu vou conseguir isso? Aí foi onde eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio, até meio sem estudar. Aí, tipo assim, já viu aquela dia que você acorda assim, deixa eu resolver logo isso. Aí foi onde que eu pensei, se eu continuar pensando que não vai correr atrás, que isso, aquilo, eu não vou conquistar nada, não conseguir nada, eu vou ficar só nisso. Então foi, tipo assim, foi difícil, somente no início, porque eu vivi uma vida de uma forma, passei a viver outra, então tive que me readaptando tudo. Tive que reabilitar na escola, somente no início que não existia ajuda, tinha que fazer tudo na cabeça, ou ajuda de outros, então aí foi indo, foi um processo bem difícil no início. Hoje, eu digo que não existe mais dificuldade para mim. Tipo assim, a forma que me reabilitei foi bem... não tem mais problema. Então, dificuldade nesse processo tudo, eu tive bem pouco. Foi bem no início mesmo, para a questão de readaptações. Eu acho que o objetivo, então, né, Jacques, que eu acho que é o que a gente pede mesmo nessa live, que você pede, que todos os deficientes pedem também, é a socialização e a inclusão, né? Essa inclusão mesmo na sociedade. Eu vi um comentário na nossa live que se fala sobre quanto mais as empresas, né, elas investem no diferente, mais lucros elas têm. E realmente é isso, né? Com certeza. Eu tenho a esperança que um dia a gente não vai precisar de cotas para deficientes, cotas para negros, né? Cotas para acima de 60 anos, né? A cota 100, para que a gente realmente tenha esse mundo diverso, né? Esse mundo onde as empresas realmente confiem no potencial dos seus colaboradores, né? Essa é uma esperança minha, mas que eu acho que comunga, né, com você e comunga com tantas pessoas que realmente querem esse universo com essa diversidade, né? Esse é o nosso objetivo. É claro que existem cálculos que falam que 31% das empresas que investem na diversidade, ela cresce um lucro expressivo financeiro. Mas também elas crescem com pensamentos diferentes, né? E nós todos, cada um do seu jeito. Você vê, a gente está quase 40 minutos de live. Eu com o meu pensamento, você com o seu pensamento. Tanto que a gente cresce juntos, né? Então, assim, que as empresas realmente abram as portas para todos nós, né? Quantos deficientes hoje em dia que estão formados com diplomas dentro de casa, porque a empresa não quer abrir essa porta, né? Então, que essa live seja esse motivador também para essas empresas, esses empresários. Com certeza.
buscar mais oportunidade. Sim, buscar mais oportunidade. Jacques, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, o que você tem para falar para as pessoas mesmo, para os deficientes, mas também para as empresas, para todo mundo que passou pela sua vida, assim, que você tem alguma coisa para falar sobre a sua vida mesmo. Bom, primeiramente eu inicio dizendo que para as pessoas, tem momentos da vida da gente que a gente passa por umas situações que a gente nem imaginava acontecer. Então, tipo, não importa o que aconteça, não importa o que aconteceu, se você tem um objetivo traçado na vida, corre atrás dele. Pode ser que você vai receber muitos não, pode ser que você receber já um sim direto, mas se você receber muitos não, outras pessoas desanimar, querem te enfraquecer, não olha não desiste não. Digo isso por meu exemplo. Se hoje eu estou aqui, é por causa foi da determinação, não procurei escutar pessoas querer desanimar, pessoas querer negativas, né, que nós posso dizer. Então, corre atrás, tem que você busca para sua vida. Para as empresas, o que eu tenho a dizer procure mais ver o que a pessoa quer, como posso dizer, na vida, o que é os objetivos dela. Não olha pela deficiência, não olha, às vezes, pode pensar, nossa, a pessoa tem dificuldade para exercer isso. Eu digo isso porque uma pessoa deficiente, ele sempre está inovando. Sempre inovando em questão de buscar ele mesmo se superar. Eu, no início, criei várias formas para me fazer as coisas. Por exemplo, se eu dizer que eu consigo jogar videogame, ninguém acredita. Como uma pessoa tetraplégica consegue. Eu mesmo criei inovei uma forma para eu poder fazer isso. Então é assim, uma pessoa de deficiência, quando ele entra no local de trabalho, pode ser que no primeiro mês ele não esteja acostumado, porque não é uma rotina que ele estava acostumado. Então, ele vai buscar formas de inovar lá dentro, e pode ser que essas inovações faz até a empresa ser promovida, até reconhecida. Porque algumas inovações, a gente vê que vem coisa de locais que a gente menos espera, menos imagina que poderia acontecer em algumas inovações. Então, o que eu deixo é isso para as pessoas. Eu quero te agradecer, viu, Jacques, pela sua palavra mesmo. Eu acho que determinação, né? É o que resume, né, a nossa live, né? É claro que o tema é a acessibilidade, né? É a diversidade em si, mas é essa determinação, porque precisamos estar determinados a enfrentar os desafios das nossas vidas. E as empresas, as universidades, as prefeituras, e todos nós precisamos estar determinados para reconhecer no outro, né, os desafios que eles estão passando, mas o potencial que cada um tem. E é isso que nos faz crescer, é isso que nos faz ser diversos. Né? Somos todos diferentes. Existe a deficiência intelectual, existe a deficiência física, mas todos nós, do nosso jeitinho, temos uma deficiência. E temos que nos enxergar assim, né? Temos que nos enxergar assim, nos aceitar e termos essa determinação. O ano de pandemia é isso, é a gente ter determinação de ficar em casa, é de trabalhar offline, é de sair com máscara, é de aceitar o filho do jeito que está. Esse é o nosso tempo, é o tempo da determinação mesmo. Então, assim, eu quero agradecer muito, muito, muito às pessoas que participaram, às pessoas que vão assistir depois. Quero agradecer aqui também a Malu, a Lívia, o Paulo, que fizeram esse convite para mim e para você já. Agradecer muito ao professor Rodrigo, né, que te chamou para trabalhar junto, e dizer assim que eu admiro ele muito por ser essa pessoa, né, além de ser esse professor, de ser um cidadão do bem e que o nosso mundo está precisando.
E agradecer o Unis, né, por ter acolhido você, por ter me acolhido e por cada dia mais querer trabalhar com a diversidade. Em nome do professor Stefano, de toda a gestoria, de todos os professores, eu quero agradecer muito a vocês, porque nós precisamos ser espelhos para as outras pessoas. Então, que possamos ser espelho, que aqui comece a ser a pontinha, né, do novo jeito de olhar o mundo. Exatamente. E, principalmente, Jacques, agradecer a você, e aí eu estendo agradecendo a todos os deficientes que estão em casa, que vão assistir depois. Obrigada por deixarem eu falar um pouquinho sobre vocês e dizer assim, não desista dos sonhos de vocês. Parece meio patético falar isso, mas é o que a gente tem, é os nossos sonhos, né? Então não desistam disso, tá? Sei que nós do Unis estamos de portas abertas para cada um de vocês. E dizer às mães também, as mães que estão com filhos deficientes em casa, tenham essa força de mulher, de ser mãe, e não desista dos seus filhos, né? Eu acredito que a sua mãe, Jacques, deve ter muito orgulho de você, viu? Porque você é um exemplo. Agradeço demais. Agradeço. Eu quero aproveitar que você está agradecendo. Eu queria agradecer toda a minha família, que sempre me apoiou, me ajudou. Os amigos, que sempre incentivaram. Esses aí foram as pessoas que me deixaram sempre lá em cima. Até mesmo os próprios professores do Unis, todos. Sempre me ajudaram, que eu sempre precisei. Todas as dúvidas, até hoje, surge uma dúvida em alguma coisa que eu estou fazendo, eu entro em contato com eles sempre ajudam. Dentro da faculdade, o que eu precisava, estavam lá. Até para me levar para baixo e para cima, eles estavam me ajudando lá dentro. Então, deixo esse agradecimento a todos eles, porque eles fizeram parte do que eu sou hoje, de tudo que eu estou conquistando, eles foram parte desse papel. Ô, Jacques, e aí então agora você está terminando a sua pós, né? Essa semana você já termina a pós e depois rumo ao mestrado. Mestrado, se Deus quiser. Mestrado. Eu espero que a gente se encontre depois, faça uma nova live para comemorar o seu mestrado, porque agora a gente está comemorando a sua pós-graduação. Com certeza, seria bom demais. Parabéns, viu, Jacques? Parabéns mesmo. Obrigado. De aplaudir a sua história, a sua luta, a sua determinação e a sua pós-graduação agora. Muito parabéns. Obrigado. Deus te abençoe e sinta-se acolhido pelo Unis e pelo projeto Diversidade. Obrigado. Boa noite a todos, muito obrigada. Até mais. Tchau. Boa noite.